Primeiramente, boa noite a todo mundo que já ingressou, que ainda está acessando. Fique à vontade para fazer qualquer comentário aqui no chat. A apresentação de hoje vai falar sobre cervejas, fabricação e mercado. Vai ser ministrada pelo professor Paulo. O professor Paulo Henrique Campos, do Prado Tavares. Ele é bacharel em Química e mestre em Química Analítica pela Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG. Doutor em Engenharia de Materiais pela Rede de Materiais da Universidade Federal de Ouro Preto. É professor de disciplinas relacionadas à Química, Engenharia de Materiais e Processos Industriais desde 2004. Já lecionou nos níveis médio, técnico e superior, e suas principais linhas de pesquisa são obtenção de compósitos através de materiais reciclados e otimização de parâmetros na fabricação de cerveja, que é o tema central da palestra dele hoje. Ok? Então, primeiramente, professor Paulo, muito obrigado por ter aceitado o convite, por trazer essa proposta, né, de discutir um pouco mais sobre fabricação e mercado de cervejas, algo que é tão interessante, né, chama tanto a atenção do público. Eu te passo a palavra, fique à vontade para fazer sua apresentação. Muito obrigado. Eu que agradeço, Renan. Boa noite a todos. Obrigado aí por estarem presentes nessa palestra, explicando que esse projeto, né, de seminários virtuais de Química é um projeto que foi idealizado pelo professor Renan, que acabou de falar aí, e é um projeto de extensão da UENG de Divinópolis. E a ideia desse projeto é que o pessoal, os professores que ingressaram recentemente no Departamento de Química, eles conversem com vocês ou sobre áreas que atuaram com pesquisas de mestrado e doutorado, ou então sobre assuntos, né, de interesse, podem ser até interesses alheios a essa questão de mestrado e doutorado, mas sempre com um pano de fundo aí que envolva a química, que envolva essas questões que são importantes para a formação. Então, do público que está aqui hoje, eu sei que tem muitos estudantes de química, né? Então, durante a palestra eu vou falar um pouco de alguns aspectos sobre isso. E também a palestra ela tem algumas falas que são pertinentes muito a estudantes de engenharia de produção, porque eu vou falar um pouco também sobre o mercado dessas cervejas. Bom, então começando aqui, os meus colegas estão no chat para qualquer dúvida, qualquer problema de conexão, eles irão ajudá-los. Então, a tela, está tudo ok aí, né, Renan? A tela aparecendo direitinho para todos? Tá certinho, pega. Aparecendo normal. Beleza. Então, eu vou falar um pouco desse mercado de cervejas, e aí eu vou dividir, falar das cervejas chamadas de mainstream, que são essas cervejas de larga escala, né? Skol, Heineken, Kaiser, Antártica, assim por diante. E vou falar também das cervejas artesanais, que têm desempenhado um papel cada vez maior no Brasil. Para falar mais da química, vou abordar um pouquinho o processo de fabricação de cervejas e como que esse processo pode afetar a qualidade do produto. E também vou mencionar algumas curiosidades aqui durante a minha fala. Bom, então, dando início, o mercado de cervejas, isso são dados de 2019, ele envolve mais de 1 milhão de pontos de venda, o que é muito fácil de entender. Qualquer quarteirão vai ter uma padaria, vai ter um bar, vai ter uma mercearia que vende cerveja. Então, uma vez conversando com alguém da família, eu comentei sobre a Ambev, falei que era uma indústria de cerveja, ele me interrompeu e fez a seguinte brincadeira, né? Falou, não, Ambev não é indústria de cerveja, PH. Ambev é indústria de distribuição e logística. O que ele quis dizer com essa brincadeira é que fazer cerveja para eles é igual fazer uma receita de bolo. O grande desafio das cervejarias, das grandes cervejarias, é conseguir levar toda essa cerveja no Brasil todo, que é um desafio muito grande. É o setor isolado que mais emprega pessoas na sua cadeia produtiva. Então, atualmente, a cerveja gera em torno de 2,5 milhões de empregos, o que é basicamente a cidade de Salvador, né? Se a gente pensar que toda a população ali de Salvador, ela trabalha com cerveja, direto ou indiretamente. O Brasil hoje é o terceiro maior produtor de cerveja do mundo,
e a nossa produção ela gira em torno de 30 mil litros de cerveja por minuto. Então, se a gente pensar aquele caminhão que transporta combustível, que a gente vê direto nas estradas, aquilo ali são exatamente 30 mil litros. É isso que é consumido no Brasil por minuto. Então, é muito importante a gente entender o papel do setor na economia. Então, setor de bebidas frias, além de cervejas, engloba também refrigerantes, sucos, água mineral, é o setor que mais emprega. Esse é um dado de 2014, mas isso não muda muito, né? Emprega mais de 3 milhões de pessoas. Acho curioso ali a gente comparar com o ensino superior. O ensino superior emprega praticamente 700 mil pessoas no Brasil. Então, a gente vê que é realmente algo muito forte. Outro dado que eu gosto muito é esse. Quais são as marcas mais valiosas do Brasil, né? Produtos que nasceram aqui. Em 2019, de acordo com essa consultoria, estão aí as 10 marcas mais valiosas do país. Então, o que eu chamo a atenção nesse ranking? Tem muitas financeiras, né, bancos, mas existem 3 marcas ali, Skol, Brahma e Antártica, que pertencem à mesma empresa, que a gente chama de Ambev. Então, mais uma vez, um dado que mostra a dimensão e a importância desse setor para o país. A Ambev, a gente costuma falar muito assim, Ambev, Ambev, mas, na verdade, o correto, embora ninguém fale, porque o nome é extenso, seria a gente chamar de AB InBev. Porque qual que é a história bem resumida da Ambev? Em 2004, ela fez uma fusão com a Interbrew, e essa com a belga, né, uma empresa belga muito grande. Em 2008, ela comprou a norte-americana, que representa a marca Budweiser, que é outra gigante. E em 2015, ela comprou a Miller, também norte-americana. Com isso, a AB InBev ela domina hoje 31% do mercado no mundo. De cada 10 litros de cerveja que são consumidas no mundo, 3 litros vêm dessa mesma empresa aí. Então, é uma gigante do setor. Mas como que fica o market share brasileiro, né? Como é que isso está dividido no Brasil atualmente? Esse dado é um dado de 2018, mas mudou também muito pouca coisa nesses números. A gente tem, claro, a predominância da Ambev, com 63%, mas a Heineken, depois que ela adquiriu a Brasil Kirin, ela também ganhou muita força no mercado, ela é detentora aí de algo próximo de 20%, e a cervejaria Petrópolis com 12%. São as 3 que dominam, o restante aí é dividido por muitas outras cervejarias. Eu coloquei aqui algumas marcas, porque muitas vezes a gente consome um produto sem saber que é daquela cervejaria. Então, por exemplo, nem todo mundo sabe que se beber Kaiser ou Amstel, está bebendo hoje uma cerveja que vem da Heineken. Ou a própria Baden-Baden, que é uma cervejaria que surgiu lá em Campos do Jordão e que foi comprada pela Heineken num claro posicionamento, né, de tentar atingir a prateleira mais alta do supermercado, produtos, né, cervejas que têm mais valor agregado. Se a gente olha para o lado da Ambev, além das marcas muito conhecidas, Antártica, Brahma, Skol, a gente vê que a Ambev também tem feito um movimento no sentido de melhorar, às vezes, alguns posicionamentos. Então, a compra da Vals, a cervejaria artesanal aqui de Belo Horizonte, é também uma demonstração disso, né? Então, o que a gente observa é que essa crise mais recente, ela afetou exatamente os produtos que eram carro-chefe aí da Ambev. Então, qual que é a tentativa? É você criar produtos de maior valor agregado, né, cervejas melhores, de maior qualidade, e que vão atingir um público que não foi afetado pela crise e que está aprendendo cada vez mais a consumir cervejas de melhor qualidade, mas a gente observa que eles também tentam ir para a parte de baixo da prateleira, então, que são as cervejas de entrada, porque o que ocorreu com a crise é que muita gente teve a sua renda diminuída, mas não abre mão de tomar a sua cervejinha. Então, a tendência dessas pessoas é migrarem para as marcas mais baratas, e é por isso
Algumas coisas, dependendo da região do país que a gente mora, a gente nem fica sabendo, mas olha esse caso interessante da Ambev, né? Ela criou uma cerveja lá em Pernambuco, que é feita, né? Boa parte ali do álcool dela é produzido através da fermentação da mandioca, que é um produto da agricultura local. E qual que é a ideia dessa cerveja aí, chamada de cerveja nossa? A ideia dela é que a garrafa de 600 ml seja comprada por R$ 3. Ou seja, é justamente para tentar disputar esse mercado aí das cervejas de baixo valor. Bom, outra coisa que eu achei muito interessante, que eu só fui descobrir depois que eu estudei um pouco sobre cerveja, é essa informação, né? Está lá no site de relacionamento do cliente, né, dos investidores da Ambev, que do custo ali da Ambev, 20% é custo fixo, mas dos 80% que são custos variáveis, ou seja, aqueles custos que aumentam quanto mais cerveja você produz, né? Então, claro, o malte vai aumentar de acordo com o aumento da produção de cerveja. Mas o que chama a atenção é que dos custos variáveis, que são 80%, 40% é com alumínio. Então, esse alumínio aí das cervejas, das latas, ele desempenha um papel muito importante no custo final daquele produto. É uma coisa que às vezes a gente não sabe. O malte mesmo da cerveja é 15%. E o interessante de pensar sobre isso é que as empresas, igual eu falei no início, elas estão sempre pensando nessa questão da logística, da distribuição. E em 2017, a Ambev foi eleita a melhor empresa do ano, e nessa época ela estava acentuando aquela estratégia de aumentar esses produtos, aquelas garrafinhas de 300 ml de vidro, que são retornáveis. Então, o consumidor vai ao supermercado, ele leva ali a garrafa vazia e ele compra o produto por um valor mais baixo. Né? A expectativa dela à época era conseguir uma economia em torno de 25% no preço do produto. Bom, hoje, né, a gente já está em 2020, a gente já tem um pouco de perspectiva histórica dessa estratégia e a gente percebe que isso não funcionou muito bem. Qual que é a explicação? O consumidor, ele não está mais habituado, ou ele não quer ter o trabalho de pegar a garrafa vazia, colocar no porta-mala do carro, levar no supermercado. O consumidor ele está muito mais ligado nessa praticidade de chegar no supermercado, comprar um fardinho ali de lata, por exemplo, ou de long neck. Né? Essas garrafinhas aí, cada lugar do Brasil chama de um jeito, já ouvi falar que chama barrigudinha, litrinho, o pessoal de Vinópolis tem gente que chama de piriguete, não sei porquê, mas o fato é, e talvez se a gente pensar, né, realmente há um tempo atrás você ia no supermercado, parece que tinha uma oferta maior desse tipo de embalagem, que hoje está pior. Bom, e falando de vidro, que é essa embalagem, como é que é a história da reciclagem? Vamos falar um pouco da associação que tem entre essas embalagens de cerveja com o meio ambiente, né? No Brasil, atualmente, esse é um dado recente, tá? Cerca de 50% das garrafas de vidro são recicladas. Esse é um número que precisa melhorar muito. Então, se eu pegar aqui a Dinamarca como exemplo, 98% das garrafas de vidro na Dinamarca são recicladas. E aí, por quê? Qual que é o motivo para a nossa reciclagem não ter tanto sucesso ainda? Bom, falando um pouco de química, né, para puxar a sardinha aqui para o curso, a cor das garrafas de vidro elas são obtidas através de pequenas quantidades de metais de transição que são colocados ali. Então, coloquei ali como exemplo visual, né, o verde da Heineken, por exemplo, da Stella, eles são obtidos através da adição de um pouquinho de cromo na garrafa, e ela fica dessa cor. E a maior parte das garrafas que a gente vê na cor âmbar, elas são devido à adição do níquel, vão ficar nessa cor marrom. E o problema grande da reciclagem, então, é qual? O brasileiro ele tem muito essa cultura de misturar. Então, se uma Heineken quer, por exemplo, reciclar suas garrafas, o interessante para ela é que ela só receba garrafas verdes de cerveja Heineken.
Se eu misturar outras cores ali, depois que eu derreter esse vidro novamente para reciclagem, eu não vou conseguir obter aquela padronagem de cor necessária. Então, um grande segredo para reciclar vidro é não misturar, né? Então, eu citei como um exemplo aqui, que talvez é um exemplo a ser seguido, e talvez isso indique uma possibilidade de melhoria, que é a chamada logística reversa, né? O pessoal da produção usa muito esse termo. Então, qual que é esse exemplo? A Heineken, ela criou em alguns supermercados de São Paulo uma máquina em que a pessoa adiciona ali as garrafas de Heineken apenas, e a cada garrafa ela ganha um crédito de 10 centavos. Quando ela atinge um valor de R$ 20, ou seja, 200 garrafas, né, ela pode resgatar isso através de um aplicativo que é o Melius. Então, eu acho que, na minha opinião, né, a melhor maneira da gente conseguir reverter esse cenário de reciclagem é criar políticas interessantes como essa, que sejam interessantes para o consumidor também. Então, essa prática de não pagar pela embalagem, mas sim pagar só pelo produto que está ali dentro, é um exemplo a ser seguido. Então, essa máquina vai moer todo aquele vidro, e por ser apenas feito de garrafas de Heineken, ele pode ser perfeitamente reciclado. Lembrando que o vidro, gente, ao contrário de outros materiais como o plástico, ele possui um ciclo de reciclagem infinito. Você pode ficar derretendo o vidro, quebrar, derreter de novo, que você vai ter uma garrafa com a mesma propriedade mecânica. Se você tentar fazer isso com um plástico, por exemplo, não dá certo, porque cada vez que você derrete aquele plástico e tenta moldar de novo, você vai quebrando algumas cadeias poliméricas ali e ele vai perdendo resistência mecânica. E sobre a reciclagem de latas de alumínio, PH, como é que o Brasil está? Então, aí tem uma boa notícia. O Brasil, há mais de 20 anos, ele é líder mundial na reciclagem de latas de alumínio. Para vocês terem uma ideia, em 2014, hoje esse dado é certamente muito parecido, 98,4% das latas que saem da fábrica, elas voltam para serem recicladas. Então, agora, qual que é o motivo? Né? Às vezes o motivo não é tão para se comemorar tanto. Um dos motivos, infelizmente, da gente ter um sucesso tão grande na reciclagem do alumínio é que a gente tem os catadores de latinha, né? Que muitos sobrevivem, muita gente sobrevive no Brasil catando latinha, e esse trabalhador ele não existe, por exemplo, no Japão. Então, a gente pega o Japão, que tem uma cultura, né, muito boa para essa parte ambiental, lá o índice de reciclagem deles é de 87%. Esse é um dos motivos, tá? Não é o único. Outro motivo que eu posso citar é que a produção do alumínio primário, que vem lá da bauxita, ela depende de muita corrente elétrica. E no Brasil, a produção de alumínio primário, cerca de 70% do custo está no gasto com energia elétrica. Em alguns países, esse gasto gira em torno de 30%. Então, no Brasil, ou seja, é muito mais barato você produzir alumínio a partir do alumínio reciclado, porque é só derreter o alumínio, a temperatura de fusão dele é em torno de 700 e poucos graus, é muito mais barato, tá? Então, isso aqui, só para que a gente tenha uma ideia, né? O pessoal às vezes me pergunta isso, mais ou menos 1 quilo de alumínio você tem que juntar 70 latas. E, para isso, o mercado hoje paga R$ 3 em média por isso. Então, dá para ver aí o que esses trabalhadores passam, né, para conseguir um valor para poder almoçar ou jantar, por exemplo. Bom, agora uma polêmica, né, que é a questão, tudo bem, PH, e a questão do sabor, lata ou garrafa? Isso aqui é igual o Cruzeiro e Atlético, né? A gente pode ficar falando disso aqui até semana que vem, porque existem os defensores de um e do outro, mas na prática o que ocorre é o seguinte: as latas hoje elas são produzidas com uma tecnologia muito grande. Então, para vocês terem uma ideia, uma grande fábrica de latas hoje ela fabrica em torno de 2.000 latas por minuto. Isso vem lá do processo de tirar da chapa plana de alumínio até moldar, tampar, envasar o produto, 2.000 latas por minuto.
E essas latas de alumínio, por dentro, elas recebem a adição de um adesivo epóxi, que não permite o contato da bebida com o alumínio, que atribuiria um gosto metálico para a bebida. Então, os especialistas todos são unânimes em dizer o seguinte: a lata preserva melhor a bebida por mais tempo do que a garrafa. A garrafa, ela sofre um problema chamado de light stroke, que é golpe de luz. O que isso quer dizer? Que mesmo que o vidro seja âmbar, do jeito que está sendo mostrado aí, um pouco de luz de radiação ultravioleta acaba entrando ali na garrafa. Isso vai provocar uma reação orgânica, né? Tem aqui professores da orgânica, a Adriana, tem a galera da bioquímica aqui, o Myron, a Tatiane, que sabem bem mais do que eu isso aí. Mas, essencialmente, o que essa reação faz? A cis-isomulona, que é um componente do lúpulo, que dá o amargor à bebida, ela acaba sendo degradada pela radiação ultravioleta e gera esse produto, que é o 3-metil-2-buteno-1-tiol. E por ter enxofre, esse produto ou subproduto, ele tem um cheiro de gambá. O pessoal tem amigos meus que gostam de falar que é cheiro de chulé também. Então, fala o PH, mas eu bebo cerveja de garrafa, nunca percebi esse cheiro. É porque normalmente as garrafas são acondicionadas de forma correta, né, em ambientes escuros, e elas ficam expostas por menos tempo. E essa cor escura, âmbar, também protege muito, tá? Mas se vocês fizerem um teste de pegar uma garrafa e deixar ali do lado de fora por vários dias e depois consumir, vocês vão poder perceber isso aí. As garrafas verdes, que é o caso da Stella, da Heineken, e a garrafa incolor, que é o caso da Corona, elas são muito mais sensíveis a isso aí. Tá? Então tem que tomar mais cuidado, mas aí é uma coisa curiosa, você tem essa explicação técnica, mas eu já fiz pesquisas, né, informais, e a maior parte das pessoas falam que preferem a cerveja de garrafa. Falam que sentem um gosto metálico na lata, que a cerveja de lata não fica tão boa. Então, é uma questão aí, igual eu falei, a ser discutida por muito tempo. Bom, quem que é o pessoal que mais bebe cerveja no mundo? Muita gente acha que é o alemão, e não é. A República Tcheca, ela tem um consumo de 143 litros de cerveja por habitante por ano. Isso é muita coisa, isso é praticamente 50% a mais do que os alemães consomem. O Brasil, ele gira em torno aí de 60 e poucos litros por habitante por ano, que também é muita coisa, mas a gente só está em 17º em termos de consumo mundial. Aqui um detalhe curioso, né? A China, embora ela ocupe apenas a 24ª posição em termos de consumo, ela é a maior produtora mundial de cerveja. Claro que a cerveja que ela produz, a maior parte é para exportar, né, para outros países. Então, aqui um gráfico mostrando esse consumo no Brasil, atingiu o máximo de 68,7 litros por habitante por ano em 2012, e por causa da crise econômica, a gente vê que hoje está em torno de 60, ou seja, é uma queda aí de praticamente 10% no consumo de cerveja em função da crise econômica, que é muita coisa. Só que, na contramão disso tudo, né, se a gente fala, bom, se o consumo de cerveja caiu em função da crise, o número de cervejarias deve ter diminuído. E a gente vê que o dado é exatamente o oposto. Olhem só, né, de 2010, mais ou menos, a gente tinha 114 cervejarias registradas no país. Em 2019, 1.209 cervejas. Então, se a gente pegar aí um intervalo de 10 anos, o número de cervejarias aumentou em 10 vezes no país. Falou, PH, como que eu explico isso? Bom, essas cervejarias são quase todas micro cervejarias, que são essas cervejarias artesanais que têm ganhado muito espaço no país. Se a gente dividir por estado, a gente vai ver que São Paulo, Minas Gerais e o Sul, né, Santa Catarina, Paraná, são as regiões que mais têm micro cervejarias aí espalhadas.
E a cidade no Brasil que mais tem cervejaria por habitante é Nova Lima, aqui do lado de Belo Horizonte, é o maior polo, né? É o município que tem o maior polo cervejeiro do país. E aí muita gente quer saber o seguinte, beleza, PH, mas para onde que vai isso? Essas cervejas artesanais, isso aí é moda? Isso aí vai passar? Ou isso vai continuar aumentando? E existe uma grande discussão, né? Uma pergunta até de $1 milhão para quem responder, mas existem algumas coisas a serem observadas. Por exemplo, muita gente é otimista com o mercado de cerveja artesanal no Brasil, porque ele olha para o que tem lá nos Estados Unidos. Então, nos Estados Unidos, o craft beer, né, que é o termo que eles usam lá para cerveja artesanal, ocupa 13% do mercado, aproximadamente, 13,6%. Quanto que é no Brasil, PH? Bom, no Brasil era 0,7% em 2010 e hoje, em 2019, está em torno de 1,2%. Então, naquele mesmo período que eu acabei de mostrar ali, né, nos últimos 10 anos, a gente pode falar que o consumo de cerveja artesanal no Brasil quase que dobrou, né, de 0,7 para 1,2 aproximadamente. E muita gente acha que ainda tem muito a crescer quando a gente olha lá para os Estados Unidos, que é em torno de 13,6%. Né? Os Estados Unidos, por exemplo, é o maior produtor de cerveja artesanal do mundo. Tá? Depois vem a Inglaterra e depois a Alemanha. E uma análise que a gente pode fazer é o seguinte, eu acabei de mostrar que nos mesmos 10 últimos anos, o número de cervejarias aumentou em 10 vezes e o consumo aumentou em 2 vezes aproximadamente. Então isso significa que a pizza cresceu um pouquinho, mas o número de fatias aumentou mais ainda, ou seja, existe uma concorrência muito grande entre essas cervejarias artesanais disputando esse mercado aí, tá? Bom, aqui só para dar uma ideia, isso aqui não tem o objetivo de ser muito científico, não, mas se a gente normalizar, a gente pode falar que os Estados Unidos ele consome 20 vezes mais cerveja artesanal do que o Brasil, em termos de volume. Então, para cada 1 litro de cerveja artesanal aqui, 20 litros são consumidos nos Estados Unidos. Mas lá nos Estados Unidos, esse mercado ele é bastante desregulamentado e a gente sabe que o valor, né, a remarcação de preço ali para o consumidor final, ele é bem mais suave, a quantidade de impostos, etc. No Brasil, é mais ou menos isso aqui, tá? Isso pode mudar bastante, mas em média é isso. Se para produzir 1 litro de cerveja, o micro cervejeiro gastou R$6, foi o custo dele, geralmente essa cerveja vai ser vendida depois de impostos e de todo mundo colocar a sua margem de lucro em cima, né, distribuidor, etc., ela vai ser vendida ali num pub a R$30 o litro. Então, a gente pode falar em um aumento de 5 vezes aproximadamente no valor. Então, não tem muito como ficar barato se o pessoal almeja ter lucro. Bom, agora eu vou falar, né, saindo um pouco dessa questão do mercado. Depois da minha fala aqui, gente, que é de aproximadamente uns 50 minutos, tá? Eu vou ficar aberto a perguntas. Se alguém ficou com alguma dúvida ali no que eu falei, depois a gente pode debater. Mas agora falando um pouco do processo, né? Então tá, PH, como é que aquilo vira cerveja? Como que é o processo? Bom, tudo começa com a preparação do malte. Então, PH, o que é o malte? Bom, o malte, eles é basicamente os grãos de cevada que passam por um processo de maltagem ou de malteação, tem alguns que chamam assim. Basicamente, o que é isso? Vocês devem se lembrar lá daquele experimento do feijão no algodão, né? Você coloca ali o feijão no algodão, coloca um pouco de água, ele começa a germinar. Então, a ideia da maltaria é isso. Você tem o malte, o grão de cevada, você umedece ele, claro que num ambiente muito controlado, e na hora que ele começa a germinar, você interrompe esse processo. Por que é importante ele começar a germinar? Porque você vai formar ali enzimas, as proteases e as amilases, que depois vão ser responsáveis por quebrar o amido que está ali dentro do grão em açúcares fermentáveis, principalmente a glicose e a maltose, tá bom? Além disso, a maltaria também prepara a torra desses grãos.
Então, dependendo, né, essas cervejas que a gente chama popularmente de Pilsen, elas são cervejas claras, porque elas envolvem pouca torra ou nenhuma torra desses grãos. Mas se você começa a torrar esses grãos, eles vão adquirindo um sabor inicialmente que vai lembrando notas de caramelo, de chocolate. E se você torra bastante esse grão, como está sendo mostrado aí na figura, ele pode ficar com aquelas notas de fumaça. Então é muito comum, às vezes, a pessoa tomar uma stout, né, que é uma cerveja escura, e ela fala, colocaram café aqui, eu estou sentindo gosto de café nessa cerveja. Mas, na verdade, não é o café, né? Inclusive, tem cervejas que têm adição de café, mas não é o caso. Muitas vezes, aquele sabor está te lembrando é a torra do café, e não ao grão de café propriamente dito. Lembrando que essa torra ela acaba por desnaturar as enzimas, então, mesmo as cervejas escuras, elas recebem uma boa parte de malte claro para poder ter o processo de formação dos açúcares, senão não seria possível isso. Os dois exemplos de cevada de malte mais conhecidos são o malte Pilsner e o malte chamado de Pale. São os mais famosos aí. Então, depois que você preparou o malte, você passa por um moinho. A ideia desse moinho é quebrar essa casca dura e proteica do grão para que depois, no processo de mostura, você possa ter acesso ao amido que está ali dentro, tá? E aí entra essa etapa fundamental que é a chamada mostura, ou seja, agora a ideia é jogar água e colocar isso, né, o grão junto com a água, numa temperatura adequada para preparar o seu mosto. A gente ainda não chama de cerveja, a gente só passa a chamar de cerveja quando você forma o álcool ali. Então, bom, o que acontece nessa etapa, né, de mostura? Você tem, é como se os grãos de amido que estão dentro ali é como se fosse uma grande árvore, e aquelas enzimas que foram ativadas lá na maltagem, elas vão começar a quebrar essa molécula de amido em moléculas pequenininhas. Então, a ideia é criar muita glicose, e para isso eu preciso da alfa-amilase atuando, e eu preciso de formar também bastante maltose. Existe também uma outra, né, enzima, que é a limite-dextrinase, que ela quebra essas moléculas maiores aqui, é como se fosse o tronco principal de uma árvore, é aquela que quebra os grandes galhos que saem daquele tronco. Então, aqui é o grande segredo dos mestres cervejeiros, né, basicamente, ou seja, a gente está vendo ali que a faixa de atuação dessas enzimas ela é bem estreita, é de 64 graus até no máximo 70. A gente vê aqui, por exemplo, que em 64 graus, a alfa-amilase já praticamente não tem atuação. E em 70 graus, a beta-amilase também já quase que não atua mais. Então, a maior parte das cervejas, elas são feitas aí em torno de 66, 67 graus, por aí. O mestre cervejeiro, nesse momento, ele pode optar. Então, se ele quer, por exemplo, uma cerveja mais alcoólica e mais seca, ele vai escolher uma temperatura que privilegia a formação de glicose e maltose, que são os açúcares fermentáveis que vão gerar o etanol depois. Mas se ele quer uma cerveja, às vezes, mais encorpada e menos alcoólica, ele pode optar por privilegiar, por exemplo, a limite-dextrinase nesse processo. Tá? Então, é essencialmente isso. Falou, PH, como é que é o Brasil em termos de malte? Onde que tem plantação de cevada aqui no Brasil? A cevada ela não gosta muito do nosso clima, mas você consegue sim ter plantações de cevada no Brasil, principalmente ali na região do sul. Mas hoje, mais de 50% da nossa cevada ela continua sendo importada. Então, ela vem especialmente de Chile, do Peru, desses países, e a gente ainda é dependente dessa cevada, tá? Bom, depois que você faz isso, você vai passar pela parte da clarificação da sua cerveja. Então, a sua cerveja vai ficar circulando aqui nessa tina de clarificação. Então, forma como se fosse um filtro natural, né? Esse bagaço de malte dos grãos, ele atua como um filtro, e depois ele é retirado. Falou, PH, se essas indústrias produzem muita cerveja, deve gerar muito bagaço. O que é feito com esse bagaço? Né? Toda essa casca de grão
que não serve mais para o processo cervejeiro. Essa casca de grão ela é rica em proteína, e proteína é muito bem-vinda quando se prepara a ração animal. Então, praticamente todo esse bagaço, felizmente, né, ele não vai para aterro sanitário, ele não vai para lixão, ele acaba sendo destinado para essas outras indústrias que fazem ração animal a partir de algumas misturas. Bom, passando da tina de clarificação, a gente vai para o mosto, e aqui você vai ferver o mosto, cozinhar esse mosto. Por que a gente ferve o mosto? Tem basicamente 3 objetivos. O primeiro deles é na fervura aqui do mosto que eu mato qualquer tipo de micro-organismo que tenha ficado vivo ali. O processo de fabricação da cerveja é importantíssimo que não haja contaminação. Quando eu fervo, e eu fervo geralmente em ambiente aberto, isso aí, aqueles odores que dariam um flavor desagradável para a sua cerveja, eles vão embora, porque são componentes bastante voláteis, eles acabam sumindo nessa etapa. E o terceiro e último objetivo da etapa de fervura é que é ali que eu adiciono lúpulo. Então, o lúpulo é uma flor, né? E essa flor ela vai adquirir as características, ela vai atribuir as características de amargor para a bebida. Então, falando um pouquinho do lúpulo, está aí um exemplo de plantação de lúpulo, né? Ela é uma trepadeira, e o lúpulo, esse sim, praticamente não deu certo no Brasil. Você tem casos muito isolados de plantação de lúpulo no Brasil. Um deles é ali em Campos do Jordão, né? Então, um agricultor ficou tentando plantar, não deu certo. Ele passou um trator naquilo tudo, jogou num buraco lá na fazenda dele e dali nasceu um pezinho. E aí, depois que ele replicou aquela muda que era resistente, ele conseguiu ter uma boa plantação. Salvo engano, a Baden-Baden, que é hoje pertencente à Heineken, utiliza desse lúpulo ali, fabricado na região de Campos do Jordão, mas não é. A maior parte do lúpulo que a gente compra, ele acaba sendo industrializado e ficando nessa forma de pellets, ele vem ou dos Estados Unidos ou da Alemanha, e é um dos insumos que mais são caros para se produzir cerveja, o lúpulo. Bom, aqui uma curiosidade, né? O lúpulo ele pertence à mesma família aí da cannabis, da maconha. Esse é um motivo dele gostar desse clima bastante frio, né? E aí o amargor é outra coisa polêmica, né? Muita gente não gosta de jeito nenhum de cerveja mais amarga, mas as pessoas que normalmente apreciam cerveja artesanal, elas acabam gostando muito de um estilo de cerveja que é a IPA, India Pale Ale, que é uma cerveja que surgiu lá na Índia e que ela é caracterizada por ter muito lúpulo, então ela fica bastante amarga. Falo, PH, por que surgiu lá na Índia esse estilo? Bom, os ingleses, quando estavam lá, por volta do século XVIII, eles queriam fabricar cerveja, só que a cerveja simplesmente estragava no clima da Índia, que é um clima muito quente, e outro problema lá é com a água, que não era uma água de boa qualidade. E aí eles descobriram, como quase tudo, sempre por acaso, né? Eles acabaram descobrindo que o lúpulo ele tem uma ação bactericida muito boa. Então, quanto mais lúpulo você coloca, quanto mais alcoólica é a sua cerveja, mais ela vai resistir a essas condições de armazenamento que nem sempre são adequadas. Então, surgiu como um estilo, como uma necessidade, e acabou virando um estilo muito apreciado de cerveja. Outra coisa interessante é que na etapa de fervura, é ali que o lúpulo tem uma reação de isomerização. O pessoal da química orgânica aí sabe muito bem o que é isso, né? E é nessa reação de isomerização que a gente vê o amargor aparecendo, representado aqui pela curva em vermelho. Reparem que o tempo necessário de fervura para o amargor se ficar completo é em torno de 60 minutos, que é exatamente o tempo que muita gente usa para fazer a fervura aí. Agora, muitas cervejas, elas querem pegar características secundárias do lúpulo que não o seu amargor apenas. O lúpulo ele também tem aroma, ele também tem sabor que podem ser interessantes numa receita, mas reparem que o aroma, por exemplo, do lúpulo, ele adquire o seu ápice ali em torno de 7, 6 minutos e decai rapidamente. Depois de 20 minutos de fervura,
você praticamente eliminou todo o aroma do seu lúpulo. Então, muitos cervejeiros e cervejarias fazem o quê? Eles adicionam o lúpulo em vários tempos diferentes da fervura. No início, quando eles querem dar mais amargor, mas às vezes no final para privilegiar a questão do sabor e do aroma. Então, as grandes receitas, né, a gente vê que a produção de cerveja é igual, muito parecido com o vinho, ou seja, você tem uma complexidade muito grande e às vezes o mestre cervejeiro é uma pessoa que consegue pensar nisso tudo e consegue fazer uma harmonia de todos esses sabores e cheiros para adquirir uma bebida muito bem preparada. Bom, seguindo o processo, depois isso aqui sai próximo de 100 graus e agora é necessário resfriar isso de maneira muito brusca para que a temperatura fique em torno de 30 graus ou menos para que eu possa adicionar a levedura. A levedura vai finalmente conseguir pegar esse açúcar e convertê-lo em etanol para a gente ter a cerveja. Isso tem que ser rápido, de preferência, para que não haja possibilidade de contaminação. E aqui entra, né, um assunto que está até em pauta recentemente, que é o seguinte: que tipo de fluido eles colocam nesses trocadores de calor, chamado de chiller, para resfriar rapidamente a minha cerveja? Eles usam produtos que são anticongelantes. Esses anticongelantes eles têm o objetivo de fazer com que seja possível ter um líquido a menos 10 graus, por exemplo. A gente sabe que se a gente tentar fazer isso só com água, não vai dar certo, porque a água vai congelar em 0 grau. Então, para que eu tenha um fluido de refrigeração eficiente, eu adiciono um anticongelante, igual no radiador do carro, por exemplo. Isso tem a ver com uma coisa da química que chama propriedade coligativa, que a gente estuda no curso. E os anticongelantes, o mais usado, né, é o etileno glicol. E existe uma variação, né, existe o dietileno glicol, que é um produto que tem a mesma função orgânica, mas que tem uma toxicidade muito mais alta. E o caso recente da Baker, né, eu não estudei a fundo o caso, mas tudo aponta que houve uma contaminação por dietileno glicol, né? Então, a toxicidade, a dose letal do dietileno glicol, ela gira em torno de 1 ml por quilograma. Então, uma pessoa de 70 quilos, geralmente 7 ml de dietileno glicol ali na cerveja dele, podem ser suficientes para matá-lo. E o etileno glicol, que é muito usado, ele não tem uma toxicidade nem perto do dietileno glicol, tá? E eu até trouxe uma pesquisa que foi feita em janeiro de 2020 pela Abraceva, e ela mandou um questionário para cervejarias para ver quem que usava ainda o etileno glicol. Apenas 1,5% das cervejarias disseram que utilizam o etileno glicol. A grande maioria usa o etanol. Então, no caso de uma contaminação, né, de um vazamento, o maior risco que o etanol vai gerar é que ele vai aumentar o teor alcoólico da cerveja, mas não vai ter nenhuma implicação maior. E a gente vê, e a tendência, acredito eu, é que mesmo esses poucos que ainda usam etileno glicol, depois desse episódio muito triste que aconteceu com a Baker aí, com as vítimas, né, a tendência é que ninguém mais use isso. Uma alternativa é o propileno glicol, só que o propileno glicol ele é 5 vezes mais caro do que o etileno glicol. Então, são coisas, depois também no final da palestra, se tiverem interesse, são coisas que eu posso esclarecer com mais calma. E o curioso, né? Porque muita gente me pergunta, PH, mas por que muita gente adoeceu e morreu? Essa semana mesmo, acho que morreu a 9ª vítima, e outras pessoas ficaram hospitalizadas e hoje estão bem. O maior antídoto, vamos dizer assim, para o dietileno glicol é o etanol. Ou seja, se você tiver etanol no seu organismo, o seu organismo ele prefere metabolizar o etanol e dá tempo de você excretar boa parte do dietileno glicol que você consumiu. Então, muitas vezes, né, por ironia do destino, às vezes uma pessoa já tinha bebido várias cervejas que não estavam contaminadas e bebeu uma cerveja contaminada. Então, essa pessoa ela tem uma chance maior de se recuperar ou de ter sintomas mais leves do que uma pessoa que começou a noite bebendo e deu o azar de primeiro copo que ela bebeu foi da cerveja contaminada.
Então, são fora a variação que tem de pessoa para pessoa. Isso aí é uma tabela, né? Eu sei que muitos aqui fazem um curso de química, então existe até uma forma de classificar cervejas usando uma tabela periódica. A maioria das pessoas, quando quer falar de Skol, de Brahma, de Heineken, usa o termo Pilsen, cerveja Pilsen, mas a rigor essas cervejas, quase todas elas, pertencem a esse estilo aqui, ó, American Standard Lager, né? É o tipo de cerveja mais consumido não só no Brasil, como no mundo, essa cerveja mais leve, né, menos alcoólica. Então, uma explicação breve aqui para vocês. Existem duas grandes famílias de cerveja. As ales, que são as cervejas chamadas de fermentação alta, em que a levedura atua aqui na superfície, e as lagers, que são as cervejas de baixa fermentação. A maior parte dos cervejeiros, das cervejarias artesanais, elas acabam fazendo muita cerveja ale, porque a temperatura de fermentação ela é razoável, né? Entre 15 e 24 graus, temperatura que muitas vezes é atingida aí normalmente em algumas regiões do país, sem inclusive necessidade de refrigeração extra. Agora, as cervejas lagers, elas já envolvem uma temperatura bem mais baixa de trabalho, então dificilmente você vai conseguir fazer uma cerveja lager sem ter um sistema de refrigeração bom. E, em teoria, as cervejas lagers, que são essas que a gente consome mais, elas teriam um tempo de produção mais lento, né? Porque demoraria bastante para você conseguir decantar ali essa levedura que está atuando e as outras coisas para ela ficar clarinha. Mas as grandes cervejarias hoje conseguem, através de um processo chamado de cold break, ou seja, elas dão um choque térmico e fazem isso tudo decantar quase que instantaneamente. Existem cervejas que levam 7 dias para já estar no caminhão sendo distribuída para o Brasil afora. Então, é uma coisa assim, bastante importante esse processo. Cerveja ou chopp? Outra polêmica, né? Eu prefiro chopp, eu prefiro cerveja, mas afinal, qual que é a diferença entre cerveja e chopp? Bom, é preciso ficar claro que o Brasil é um dos únicos países no mundo que tem essa diferenciação, tá? Muitos países, o pessoal não usa esse termo chopp, eles falam, você quer a cerveja na garrafa ou você quer a cerveja na pressão, por exemplo. E é exatamente isso, né? Basicamente, a diferença é qual? O chopp, normalmente, ele é envasado em barris e ele não é pasteurizado, que é uma etapa que vem no final para matar ali aquelas leveduras que ainda estão vivas e que poderiam mudar o sabor daquela bebida com o tempo. Mas por não ser pasteurizado, ele tem uma data de validade mais curta. E aí, normalmente, quando a pessoa serve o chopp ali na pressão, ele tem essa sensação de que trata-se de uma bebida mais leve um pouco do que a cerveja de garrafa e mais fresca. A pessoa sente um poder de refrescância maior. Mas a palavra chopp, na verdade, ela é derivada de uma palavra alemã, Schoppen, que nada mais é do que uma unidade de medida. O Schoppen significa 500 ml, meio litro. Né? Então, nem mais uma vez, existem muitas cervejas engarrafadas que não foram pasteurizadas. Só fala cerveja viva. Então, muita cerveja artesanal, ela não é pasteurizada. Então, esse termo a gente usa, mas ele é uma coisa bem brasileira, não é muito usado em outros lugares, não. Aí existe o pint, né, já que eu falei da unidade de medida ali. O pint é uma unidade de medida como se fosse a dose. Só que cada lugar no mundo também tem um valor diferente. Então, eu selecionei aqui, né, para os Estados Unidos, o que é um pint? É 473 ml, porque eles usam lá o sistema de galões, né? E isso explica por que o latão no supermercado, quando a gente vai comprar, ele tem lá aqueles 473 ml, que às vezes a gente não entende bem o porquê daquilo, né? Na Inglaterra já são 568, na Austrália 500 ml e na Bélgica, por exemplo, o pint é 250 ml. Então, o pint é como se fosse a dose de cada lugar no mundo. E também, muitas vezes, o pessoal se refere ao copo como pint, né? Esse copo aqui da esquerda, na figura, o pessoal fala que é o copo pint. Bom, e aí a história do puro malte, né? Que é outra questão, PH, mas e aí? Cerveja tem que ser puro malte, não precisa?
Então, qual que é a história da cerveja puro malte? Então, no ano de 1516, né, houve uma lei lá na região da Baviera, que hoje é Munique, em que o Duque Guilherme IV, no ano de 1516, ficou definido que cerveja, para ser chamada como tal, só poderia ser usada usando-se, né, água, malte e lúpulo. Notem que nem o termo levedura estava na lei, porque nessa época eles sequer conheciam a levedura. Eles tinham um processo de fermentação selvagem, tem até um estilo de cerveja hoje que é feita assim, né, simulando como era feita na Idade Média. E então eles falavam, e qual que é o motivo disso? Nessa época os cervejeiros experimentavam muito. Então muitas vezes eles adicionavam coisas tóxicas à cerveja, muita gente passava mal com as cervejas, e o principal motivo talvez era que os grãos, como o trigo, por exemplo, que eram mais destinados à fabricação de pão, acabavam sendo destinados para cerveja. E isso fazia com que o valor do pão aumentasse muito no mercado. Então foi uma forma, né, de controlar isso, mas se a gente traz isso para os dias de hoje, isso não tem mais nada a ver, né? Ou seja, aí fala, não, PH, isso não é verdade, porque as cervejas de combate, né, vamos falar aí, Skol, Brahma, etc., elas não são puro malte. Ou seja, isso quer dizer que a Ambev ali, quando está fabricando uma Skol, além de cevada, que tem que ser pelo menos 50% para ser chamado de cerveja, eles adicionam outros derivados que não são malte, como, por exemplo, o milho. Só que ela não usa o milho na forma de grão, tá, gente? Eles usam um xarope de milho, que é um produto açucarado. Então a Skol PH, eu não acho que ela tenha tanta qualidade assim. Então faz sentido falar que a Puro Malte tem mais qualidade. A grande questão, gente, é que uma cervejaria que adiciona aí 40% de extrato de milho, né, de xarope de milho, para baratear o processo e ter uma cerveja barata no supermercado, ele não vai economizar só aí. É uma cerveja que vai envolver economia em todas as etapas. E é por isso que não vai ficar um produto de uma qualidade tão superior. Agora, existem cervejas artesanais premiadíssimas e que não são por malte. A própria Vals, que eu citei no início, que foi comprada pela Ambev, ela tem cervejas que têm adição de milho, está até no rótulo dela, né? Mas são cervejas muito boas e tal. Então, a questão é essa, né? Ficou um termo pejorativo em função disso, ou seja, é fato. Vamos fazer uma comparação com hambúrguer, né? O PH, é verdade que carne é melhor do que hambúrguer? 99% das vezes, sim. Se a gente pensar lá naquele hambúrguer do supermercado, né? Mas uma pessoa pode fazer um hambúrguer artesanal na casa dela e ficar maravilhoso. Depende muito do processo e do cuidado para se fabricar isso aí, tá? Bom, pessoal, então, conforme previsto, né, era uma apresentação em torno de 1 hora, eu falei aqui 55 minutos. Para fechar, eu gostaria de agradecer a todos que estão aqui me ouvindo, assistindo a palestra. Gostaria de agradecer ao ENG, né, por ter aceito esse projeto de extensão e dar essa oportunidade, né, da gente fazer alguns seminários aí. Os amigos de estrada, a família que está sempre me acompanhando. Um agradecimento especial para os meus colegas aí da UENG de Divinópolis, que eu conheci mais recentemente, né? E em especial para o Renan, que é o coordenador do projeto, o idealizador disso tudo. Se alguém tiver alguma questão relacionada aí ao seminário ou até a outras questões que envolvam a química ou o assunto de cerveja, o meu contato é esse. E é claro, né, gente, cerveja é um tema muito amplo. Eu escolhi aqui falar de algumas coisas para obedecer o tempo de apresentação, mas eu estou aberto a discutir outras coisas. Obrigado.